Estava com aquela missão do Senhor para voltar ao Egito e falar com o faraó. Ele se viu muito incapacitado e disse: poxa, como é que eu vou chegar lá para falar com o faraó? Quem eu vou dizer que me mandou? E o Senhor disse para ele, ali naquele momento da sarça ardente, disse para ele assim: diga que quem me enviou foi o eu sou, porque eu sou quem eu sou, né? Então é interessante a gente entender o que Deus tem feito, né? Tem trabalhado por nós, se manifestado para nós. Deus bom, um Deus santo, um Deus que trabalha por nós. Amém? Isso é uma manhã especial, uma manhã de ceia, manhã onde nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor. Eu tenho algumas coisas para falar que Deus colocou no meu coração. Deixa eu só abrir aqui, essa coisa de equipamento. O equipamento não funciona, por isso que eu sempre trago dois. Se esse um não funcionar, o outro funciona. Eu sou daquele tempo que quando a gente manda uma carta, volta uma dentro da outra, porque se uma não chegar, a outra chega. Certo? Vamos abrir a nossa... tem criança aqui? Então vamos trazer as crianças aqui para a gente orar com os pais. Antes de subir para a salinha, na salinha para o culto infantil, culto das crianças, tem muitos irmãos que hoje estão fazendo o Enem, que não estão aqui. Nós vamos orar por eles também ao final, para que o Senhor dê entendimento, para que tudo que está na cabeça deles, eles achem. Já está tudo lá, é só encontrar o caminho de tudo que eles estudaram. Amém? Quando o Senhor nos criou a todos, o Senhor nos deu incumbências, nos deu determinações. Uma das determinações que nós podemos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, quando o Senhor criou todas as coisas, fala para o homem: olha, reine, domine sobre todas as coisas, cuide de todas as coisas. Dentre todas as coisas que o Senhor nos deu para cuidar, principalmente para a nossa casa, a nossa família. Nós temos um compromisso com a nossa família. Nós podemos ser pessoas naturais e achar que dando comida, teto, roupa, como muitos acharam no passado, estava dando tudo. Mas na verdade a gente precisa cuidar da vida emocional dos nossos filhos e da vida espiritual dos nossos filhos. E quando nós nos reunimos aqui para abençoar a nossa casa, nós estamos dizendo assim: nós nos responsabilizamos pela nossa casa. Eu cuido da vida espiritual do meu filho, não é o governo, não é a escola, não é o vizinho, sou eu que sou o responsável. Amém? Põe a mão sobre o seu filho ou quem você está representando e olha assim comigo: eu, na autoridade do nome do Senhor Jesus, entendendo o compromisso que tenho diante de Deus, em razão da responsabilidade que me foi dada e da autoridade que tenho, eu abençoo meu filho e determino que nenhum mal poderá alcançá-lo, que ele é guardado pela direita e pela esquerda, pela frente e por trás, e que ele haverá sempre de ser um instrumento nas mãos do Senhor. No que depender de mim, eu apresentarei o meu filho diante do Senhor, dizendo que cumpri a tarefa com zelo e sob a direção do Espírito Santo. Amém. Senhor, segundo essa palavra que os pais liberaram aqui agora, eu selo, livro na terra e no céu, e declaro que está feito em nome de Jesus. Amém? Agora beije seu filho em nome de Jesus. Diga: eu te amo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. Vamos continuar falando um pouquinho sobre paternidade.
Você sabe que esse barulhinho aí eu gosto. Lugar de silêncio é no cemitério, menos no dia 2, que lá no dia 2 todo mundo faz barulho, até canta. Mas aqui uma igreja viva tem barulho, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, Lucas 15, a partir do verso 11, nos fala da parábola do filho pródigo. Nós já falamos na semana retrasada, porque na semana passada foi semana de eleição, eu trabalhei, não pude estar aqui. E hoje nós vamos continuar falando, só que hoje eu quero mudar o título. Não vou falar sobre a parábola do filho pródigo, vou falar sobre a parábola do pai pródigo. Amém? Então vamos ler para a gente entender a parábola do pai pródigo. Continuou, no caso, Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há quantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é o roteiro certo que devemos seguir. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que liberta, a tua palavra também que nos poda para que possamos dar mais frutos, pois estamos enxertados na videira verdadeira. Que o Senhor fale conosco nessa manhã e revele os segredos do teu coração para nós, de modo que nós possamos entender mais de ti e caminhemos em direção à intimidade que precisamos ter contigo.
O título dessa ministração é Relacionamento de Intimidade com o Pai. E é exatamente disso que nós vamos falar essa manhã, sobre intimidade com Deus Pai. Porque enquanto nós não valorizarmos a intimidade com Deus e o amor de Deus, nós continuaremos tendo uma visão equivocada dele. Nós continuaremos vendo mais a mão do que a face, sentindo mais o aperto do que o bater do coração. Nossa vida precisa ser uma vida que, quando a gente olha para dentro de nós, vejamos Jesus. Quando olharmos para trás, tenhamos condição de agradecer. Quando olharmos para frente, tenhamos uma profunda esperança do que está nos reservado. Quando olharmos para o lado, vejamos grandes oportunidades de servir. Se a nossa vida não for dessa forma, estamos vivendo errado. Se nós não tivermos essa compreensão, estamos completamente perdidos, acreditando estarmos achados. Estaremos como aquele jovem da parábola do pai pródigo, que achava que tinha feito a melhor escolha, mas ao distanciar-se do pai, ele tinha morrido, porque quem se perde do pai morre. Não é sem outra razão que o pai diz assim: ó, esse seu filho, esse seu irmão e este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem se perde do pai, quem se distancia do coração do pai, morre. E essa tem que ser a nossa busca. O fundamental é caminharmos para buscar intimidade com Deus. Ah, pastor, como é que a gente pode fazer isso? Uma coisa eu vou lhe falar. Se tem uma coisa que ajuda você a caminhar em direção a Deus, é fugir da racionalidade. E você foge da racionalidade muito quando você ora em língua. Quanto mais você orar em línguas, mais você se aproxima de Deus. Mais o que é do céu lhe atrai, menos o que é da terra lhe prende. Então, quanto mais você ora em línguas, mais você fica conectado com Deus. Porque quando você ora em línguas, você está orando diretamente do seu espírito para com o Espírito de Deus. Então, esse é um dos caminhos para nós podermos buscar essa intimidade com o Pai, não é? Quem tem esse entendimento de que precisa se aproximar de Deus, começa a caminhar em direção a Ele, porque quanto mais você se afasta de Deus, aumenta um vazio dentro de você. Quando eu me converti logo, que me perguntavam: poxa, por que é que você virou crente agora? Eu dizia: poxa, porque havia um vazio dentro de mim, que eu já tinha tentado preencher com remédio, que eu já tinha tentado preencher com prostituição, que eu já tinha tentado preencher com cachaça, com álcool, que eu bebia muito, mas aparentemente naquele momento estava cheio e passava, e depois o vazio aumentava ou voltava. Na verdade, o vazio é diretamente proporcional à distância que você tem de Deus. Porque se você parar para pensar e entender um pouco do que está escrito na Bíblia, você foi criado em Cristo na eternidade e foi gerado em Deus para viver a eternidade com Ele. De eternidade a eternidade estamos falando infinito. Então, embora tenhamos na carne, por conta do pecado, uma vida finita, no Espírito nós somos infinito. E a única coisa infinita que pode preencher o infinito é Deus. Então nós precisamos de Deus para preencher o nosso infinito, encher o nosso vazio. Quanto mais nós nos afastamos dele, o vazio vai crescendo dentro de nós. Mas não há espaço que fique vazio. Todo vazio tem que ser preenchido. Então, se você se afasta de Deus, aquele vazio que fica dentro de você, você vai tentar preencher com outra coisa. É por isso que a gente vê pessoas que durante um tempo foram tão cheias de Deus, mas depois se afastaram. Nós até dizemos assim: ela vê que nunca se converteu. Mas a pessoa, não é que ela não tenha tido uma experiência com Deus, foi que ela se afastou de Deus. E o vazio começa a ser preenchido com outras coisas. O diabo começa a tentar, os pensamentos vêm, e a pessoa
ao invés de voltar para Deus, corre de Deus. Na verdade, a história da queda, a história do homem, a história da humanidade, de Gênesis e Apocalipse, é um Deus que chega no jardim e diz: Adão, onde estás? E o homem escondendo. Até o fim, quando todos se reencontram e vão morar juntos novamente, onde o jardim é restaurado, nós vamos ver um Deus que corre atrás do homem e um homem que foge de Deus. Ou seja, um homem que tenta fugir da intimidade de Deus e um Deus que tenta se aproximar para proporcionar ao homem essa intimidade que o alimenta da única forma que o homem pode ser alimentado. Se nós nos afastamos de Deus, o vazio cresce. Só Deus pode preencher esse nosso vazio. E aí surge outra coisa, porque a pessoa que foge de Deus, ela também foge das outras pessoas. A única maneira de nós nos relacionarmos bem com todo mundo, porque eu posso me relacionar bem com algumas pessoas, mas para que eu possa cumprir o chamado que eu tenho, o propósito de Deus na minha vida, eu tenho que me relacionar com todos, principalmente os que não me amam, principalmente os que não me querem, principalmente os que me maltratam, principalmente os que me ferem. A única forma de eu fazer isso é eu amando a Deus sobre todas as coisas. E o amar a Deus é ensinado pelo próprio Deus, porque foi Ele que derramou o amor no nosso coração. Até para amá-lo precisamos dele. Então, quando nós nos aproximamos dele, nós amamos a todos, perdoamos. Se nós nos afastamos dele, ficamos encrenqueiros, chatos, reclamões, murmuradores, porque estamos distantes de Deus. Eu vou dizer, vou tentar explicar para você entender um pouco sobre isso, porque a pessoa que se afasta de Deus, a pessoa que não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, dificilmente consegue ter um relacionamento íntimo com outras pessoas. Vou dizer para vocês que tem gente que está casada há muitos anos e que mesmo assim não tem relacionamento íntimo. Ah, mas a gente fez até filho. Você acha que isso é relacionamento íntimo? Tem relação sexual? Isso não é relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo é uma relação de completude, é uma relação de preenchimento. É você estar com alguém que lhe preenche no seu vazio. Ah, mas ele não é infinito, ele não é Deus. Deus lhe deu para que ele lhe ajudasse, para que ela lhe completasse. Não é bom que o homem esteja só. Lhe darei uma mulher que seja sua ajudadora, sua completadora, aquela parte que lhe falta, que complete. Não é por acaso que se fala por aí que quem casa encontrou amor, encontrou a sua metade. Mas não é metade, são inteiros e se preenchem. Então, tem muita gente que está casada e vive mal, vive de aparência, e vai morrer sem nunca ter vivido intimidade com o marido, nunca ter vivido intimidade com a mulher. E isso acontece principalmente porque não tem intimidade com Deus. É interessante isso. A intimidade com Deus é algo tão poderosa que muda a nossa oração. A intimidade com Deus muda a nossa oração. Olha só, esse jovem que estava lá, o então filho pródigo, ele vai, vende tudo que tem, de repente está passando fome, aí tem uma determinada hora que ele percebe que as pessoas que trabalhavam com o pai dele tinham mais do que ele, que era filho herdeiro. Os empregados tinham mais bênção do que o herdeiro. Quando eu falo empregado, eram os servos. E aí ele se apercebe daquela situação e ele vai, diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi para ele: pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e temos intimidade com Ele, a nossa oração muda. Tem basicamente 3 tipos de oração. Tem uma oração que é: me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Me dê, me dê, me dê. Pai, o Senhor é lindo, maravilhoso, me dê isso. Pai, o Senhor me livra de tal coisa. Pai, o Senhor é uma oração, me dê, me dê. Essa oração é até de pessoas
que amam a Deus, que reconhecem que Deus tem o poder de lhe dar algo, então entende a soberania de Deus, entende o poder de Deus, mas não tem, na verdade, o entendimento revelado da pessoa de Deus. Existem uns outros que eu acho até que são piores do que esse, que são os que dizem assim: não preciso pedir nada, só tenho que agradecer. Já ouviram gente falar isso? Só tenho que agradecer. Esse é o pior de tudo, esse é o mais soberbo, esse é o mais arrogante, porque ele se acha que já recebeu tudo que Deus pode dar, ele já teve a revelação completa de Deus, ele já conheceu a vontade completa de Deus e sabe que Deus não tem mais nada para ele, porque ele é, na verdade, até mais que Deus. Então, diz assim, aquele que diz assim: eu não peço nada, só tenho a agradecer porque eu já tenho tudo, é pobre no pensar, não conhece o Deus que diz que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. É uma pessoa que abre mão de ter de Deus porque acha que já conhece Deus o suficiente e que Deus não tem mais nada que ele possa surpreender. Mas a pessoa que se aproxima de Deus em intimidade, a oração dela muda. A oração dela muda. Eu vou pedir para a Heloísa sentar, porque ela está tirando a atenção das pessoas. Heloísa, fique quieta, viu, Heloísa? Quando nós nos aproximamos de Deus em intimidade, nossa oração muda de me dê, para me transforma. Porque cada vez que nos aproximamos mais de Deus, mais de nós é revelado, e mais longe nós entendemos que estamos no coração dele, e da vontade dele para nós, e o quanto precisamos ser mudados. Não existe outra oração para nós do que me transforme. Senhor, minha vida financeira, Senhor, me transforme. Senhor, meu marido, me transforme. Senhor, a minha esposa, me transforme. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, nós vemos quão longe estamos de sermos aquilo que Deus quer de nós e que Ele mostrou que queria pelo sacrifício de Jesus na cruz. Que oração é de pedir, que oração é de agradecer, oração é de transformação. Nada que eu sou pode continuar igual quando eu me aproximo de Deus. Vale do Jaboque, o Val do Jaboque está lá, Jacó vai ter que encontrar Esaú. Ele sabia que ia enfrentar uma situação diferente, ele sabia que poderia dali até ele morrer, mas ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. Ele sabia que desde o momento que ele nasceu, ele era para ser o líder, ele era para herdar a herança de Abraão, de Isaac. Naquele momento, no Val do Jaboque, que ele atravessa, ele volta a família para trás e atravessa o Val do Jaboque, que ele começa a clamar. A oração dele ali foi: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ali ele experimentou tremendamente o que é a bênção de Deus. Ninguém entra na presença do Senhor, ninguém experimenta um verdadeiro Peniel sem ser transformado. Tanto que ele saiu de lá mancando, porque o Senhor tocou na coxa dele, e a partir dali ele começou a puxar de uma perna, para que ficasse bem claro que, por mais perfeito que ele pudesse ser, muito longe ele estava de Deus. Que todo mundo que entra na presença do Senhor é marcado de uma forma indelével. Há uma marca no Senhor. Não tem como querer Deus sem querer ser transformado. Não adianta querer dizer que ama a Deus, continuar sendo igual. Não adianta querer dizer que foi transformado sem ter atitudes. A transformação nos muda completamente, nossas atitudes mudam. É por isso que a árvore se revela pelos seus frutos. O arrependimento é mudança de coração e de atitudes. Toda vez que nós enfrentamos, nós nos deparamos com Deus em intimidade, nós somos forçados pela glória de Deus a nos arrepender e dizer: Senhor, eu mesmo, 17 anos de convertido, eu digo: poxa, Senhor, eu ainda estou nesse ponto que eu estou depois de 17 anos. Como é que pode só estar aqui
Outros estão voando, outros já passaram, outros já tem gente que já virou apóstolo, tá? Já tem gente que já viu o poder de Deus para ressuscitar, para fazer, já teve gente que mudou mais do que eu mudei. Como eu preciso mudar, como eu preciso ser transformado pelo Senhor a cada dia. Eu tenho a única coisa que eu vejo com realidade é olhando as coisas que para trás ficaram, eu tenho que largar ela para trás e seguir para as que estão adiante. Não posso me vangloriar de nada do que eu era. Ah, mas eu era um terror. Você era diabo, mas você não é para continuar diabo. Você foi tirado das trevas, mas não deve estar contando com alegria porque saiu das trevas. Eu estava conversando com o apóstolo Luiz Hermínio na semana retrasada, 3 semanas atrás. Nós estávamos tomando café e aí começamos a conversar sobre experiências com Deus e falar. E eu dei uma palavra a ele. Eu nunca pensei que eu ia dar uma palavra àquele homem, porque o apóstolo Luiz Hermínio é um homem cheio de Deus, e eu experimentei isso vivendo com ele. Ele está na unção o tempo todo. E aí a gente conversando, eu cheguei e falei para ele, disse assim a ele: mas não basta a gente ter um testemunho de 30 anos atrás. O meu testemunho tem que ser de ontem, de preferência de hoje, porque Deus tem que me transformar todo dia. E eu falei aquilo ali no café, tomando café. Ele olhou para mim assim e a gente continuou. Aí ele pregou no evento e depois teve uma reunião com pastores. Quando eu estava lá na reunião com pastores, eu já cheguei um pouco depois, estava lotado. Eu sentei lá no fundinho, aí ele disse assim: hoje de manhã eu recebi uma palavra que me marcou. Aí ele me chamava, não me chamava de pastor Volney, me chamava doutor Volney. Doutor Volney está aí, doutor Volney está aí. Cadê eu lá no cantinho? Fiz assim, ele falou isso aqui para mim hoje à noite. Olha como isso marcou a minha vida. Porque nós precisamos ter um testemunho novo a cada dia. Se eu oro todo dia eu me transformo. Porque se eu entro na presença de Deus, todo dia a minha oração é: me transforme. Glória a Deus. Me faça diferente, me faça melhor, que eu não continue sendo igual, que as minhas atitudes não continuem sendo as mesmas. Não é possível que eu continue orando e continue sendo a mesma pessoa o tempo todo. Nós vemos por que eu disse que essa era a parábola do pai pródigo? Porque esse pai já tinha perdoado o filho antes dele pecar. O pródigo é aquele que gasta tudo que tem. Ele sabia que o filho ia desperdiçar tudo. Se você soubesse que seu filho ia gastar todo o dinheiro que você desse para ele em bobagem. Um exemplo: você comprou uma casa para dar a cada filho. Você tem 2 filhos. Aí você tem uma casa para dar um e tem uma casa para dar outro. Mas você olha para um e vê que ele é perdulário, gasta tudo, beberrão. E aí você passaria a casa para o nome dele, mesmo sabendo que ele ia gastar tudo e ia jogar fora? Racionalmente você não faria. Você ia segurar e dizer: deixa no meu nome, você mora lá enquanto você puder. Então você não deu. E aquele pai sabia o que aquele filho ia fazer. Então ele foi um pródigo. Ele sabia que estava jogando dinheiro fora, e ele deu tudo. Ele sabia que o filho estava querendo ele morto. Porque quem pede adiantamento de herança é para estar dizendo assim: você está demorando de morrer, então me dê logo o que me cabe. E o pai, mesmo tendo essa afronta, olha só, sabe qual era o show mais famoso que tinha naquela época de Jesus? Era o show do agora. Alguém dizia assim: ei, está tendo um apedrejamento em tal lugar. Pegaram uma mulher adúltera, e todo mundo corria e já ficava lá e já pegava uma pedra e pau, jogava. Daqui a pouco gritava: está tendo um apedrejamento lá em tal lugar. Que foi um filho que está amaldiçoando o pai. O que ele fez para os judeus era um pecado que daria direito ao outro filho. Por isso é que o outro filho se indignou tanto, e o próprio pai a não só deserdá-lo, como ele ser apedrejado. Mas o pai não fez nada disso. O pai perdoou ele antes de tudo, porque o pai até já conhecia, era o filho dele. Liberou tudo, ele foi, gastou tudo. E aquele pai pródigo abriu mão de tudo que tinha, porque o pai conhecia o coração dele. Porque Deus está lá em 2 Timóteo, no capítulo, se não me engano, 3:18, 2:13.
dizendo assim: